Chegamos na última aula da semana. Tô muito feliz. Mas, galera, eu tô feliz de verdade. A gente chegou aqui, por que eu tô com esse fone? Eu tenho que falar. Vocês colocam o fone aí, pega pega a água de vocês e se preparem para a última aulinha que a gente vai ter essa semana. É uma aula muito feliz porque vai ser uma revisão e o Gemini me ajudou a criar um gráfico que, pra mim, eu sempre quis fazer isso aqui. E agora ficou do jeito como tá na minha cabeça, vocês vão ver. Eu já não vou nem colocar ainda, porque eu preciso primeiro fazer a introdução. Galera, se você tá gostando do Bootcamp até agora, por favor, comenta aí o que que você tá achando, se você tem sugestões, o que que vocês gostariam de aprender. Que eu tá acabando o Bootcamp, só tem mais uma semana, e depois eu já vou preparar uma porrada de conteúdo aí pra vocês, ok? Então se preparem aí. Conteúdos diferentes pra gente começar. Isso aqui é pra galera que tá começando, tá? Então tirei as minhas férias, preparar esse Bootcamp, deixar tudo pronto pra vocês. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão geral e entender como estudar de maneira estratégica para melhorar o teu progresso com o inglês. E sim, eu vou ficar olhando de vez em quando aqui, porque fica mais certo de que eu sei que tá pegando o frame correto e de que eu tô aqui conversando com vocês. Agora, continuando, se você gostou, por favor, já compartilha comigo o que você gostou, se inscreve no canal para receber as notificações e compartilha com aquela pessoa que precisa assistir o Bootcamp. Se você é novo aqui e não entendeu o que eu tô falando aqui, esse vídeo faz parte de uma playlist, de um bootcamp que eu estou preparando para todo mundo, que vai ficar disponível aqui no YouTube, e eu preparei porque eu também quero que meus alunos tenham acesso a essa informação. Então eu vou realmente enviar esse vídeo para eles quando eles precisarem estudar os conteúdos que estão aqui de nível básico. Então é basicamente isso. Então dá uma olhada nessa playlist, entra lá no canal. Essa playlist já tem 10 vídeos contando com esse, né? São 10 vídeos no total. E aí você consegue entender a base do inglês, o que você precisa fazer para estudar de maneira simples, e eu estou explicando os conteúdos da melhor maneira que eu consigo. Tô tirando um tempo aqui, preparei um Excalibur gigantesco aqui, só para vocês terem uma noção. Vou até dar esse spoiler aqui, ó. Olha só o tanto de conteúdo que a gente tem, que a gente estudou, e a gente está indo pro 10º dia aqui, e vai ser muito legal. E é por isso que eu tô pedindo para todo mundo que puder compartilhar o máximo que conseguir, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. E aí, bora lá? Essa aula é um pouquinho mais tranquila, vai ser uma revisão geral e olha que gráfico bonito. Galera, se vocês entenderem esse gráfico, o inglês de vocês vai dar um pum, ok? Vai ser muito legal mesmo. Mas aqui eu vou dar umas ideias de estudo estratégico para quem está estudando sozinho. Se você for meu aluno, não precisa se preocupar tanto com isso. É legal você assistir para você entender como é que funciona o processo. Mas se você já for meu aluno, eu uso isso aqui com vocês. Então, as aulas são preparadas para que vocês tenham acesso a esse estudo estratégico sem vocês precisarem se preocupar muito. Se você está estudando inglês sozinho, está procurando por esse caminho, aqui vai as dicas do que você tem que fazer. A gente teve uma aula que fala sobre como usar IA. Você pode usar o mesmo princípio daquela aula para estudar todos os conteúdos que a gente está estudando até agora. E é basicamente isso. Aqui eu vou trazer mais um prompt simples que você pode usar, mas bora lá ver o que a gente estudou até agora. E bom, basicamente a gente entendeu como funciona a timeline do inglês. Então, quando você pensa num idioma, você tem que entender que o seu principal propósito é se comunicar. E para se comunicar, você tem algumas habilidades que você tem que desenvolver para que você se comunique. E aí, para se comunicar bem, você precisa falar do presente, você precisa falar do seu futuro, você precisa falar do seu passado. Por quê? Quando eu falo do presente, eu falo de quem eu sou, eu falo da minha rotina, eu falo do que eu faço. Quando eu falo do futuro, eu falo dos meus planos, eu falo das ideias que eu tive agora, ou de ideias que eu tenho para o meu futuro. Quando eu falo do meu passado, eu falo de quem eu fui. Olha o Luizinho pequenininho aqui, que fofinho. Eu falo do que eu fiz e eu falo exatamente sobre isso. Isso gera uma gama de conversas muito grandes. E aqui quebra-se a crença de que nível básico não comunica inglês. Nível básico que aprendeu de maneira correta se comunica em inglês muito bem. Só não vai ter conversas muito elaboradas, complicadas, rebuscadas, por assim dizer. Mas você vai se comunicar bem. Então, um exemplo disso é o presente e o passado do verbo to be. Quando que você usa esses tempos verbais? Aula 1, a gente viu sobre o presente. E aí a gente entendeu que a gente usa o presente do verbo to be para falar sobre quem somos, aonde estamos, como estamos e que papel nós temos. Então é literalmente para se apresentar, não necessariamente falar só sobre nós. A gente pode falar sobre outras pessoas. Então lá a gente aprendeu a base para a gente fazer sobre tudo isso e eu ensinei como que você usa AI ou IA para você conseguir expandir esse teu estudo. E no passado, a mesma coisa desse aqui, só que para falar não sobre o que você faz agora, mas para falar sobre o que você fazia antes, né? Quem você era antes, onde você estava antes e como você se sentia em algumas situações do passado. Eu trouxe o exemplo mais básico aqui para a gente comparar, que é I am a teacher now.
But I was a student in the past. Ok? Então, esse aqui é um conteúdo muito simples, mas que ele é direto. E se você entendeu o verbo to be, os pronomes e como criar complementos, e você fez os treinos que eu falei de complemento, você já sabe falar mais de 500 frases em inglês, tá? Aí vai ser prática, imersão, começar a assistir séries, tentar achar isso em músicas e começar a observar. Aí vai a observação. Depois disso, a gente foi para o presente simples. Na verdade, a gente estudou o presente do verbo to be, presente simples, depois passado do verbo to be, passado simples, mas vamos nessa ordem que eu tô indo, estudar logo esses dois de uma vez, e agora vamos para esse aqui. Quando que a gente usa esse aqui? Que propósito comunicativo? Eu quero falar da minha rotina, do que eu faço, o que que é comum do meu dia a dia, uma verdade para mim no meu dia a dia. Aí eu uso isso aqui. Então, ó, I go to the gym every week. Isso aqui não é uma mentira, é parte da minha rotina. Então, ele tá no presente. Só que esse daqui, eu ainda vou fazer mais um detalhezinho. Eu diria que ele não só está aqui, tá? Vou até pegar as cores aqui para ficar legais. Eu diria que esse daqui, galera, ele está aqui e ele está em todo o tempo. Por quê? Porque o presente não é algo que acontece só no agora, esse presente aqui. É algo que é a rotina. Então, se eu falo I go to the gym every week, eu vou para academia todas as semanas, isso significa que na semana passada eu fui, que nessa semana eu estou indo e que na semana que vem eu vou. Então, ele faz parte de toda a timeline. Eu coloquei aqui porque ele está dentro do presente e fica mais fácil de você visualizar ele aqui. Logo depois, a gente tem o futuro. E a gente viu na última aula, logicamente futuro é utilizado para falar de coisas que ainda não aconteceram, mas a gente viu que no geral a gente tem dois. O com going to, que a gente utiliza para falar do que um plano que nós temos, por exemplo, I'm going to prepare new material for my students. Que nem eu estou fazendo aqui, esses aqui são vídeos que eu vou disponibilizar para todo mundo, tá aqui no YouTube, mas são vídeos que eu fiz pensando nos meus alunos, porque eu quero que eles tenham acesso a isso aqui. Eu queria ter vídeos no YouTube para eu indicar para eles assistirem e eles conseguirem entender bem. Então, essa é a ideia desses vídeos. Então, tamo aqui. E aí, eu going to, um plano que eu tenho. I'm going to prepare. Eu já estou preparando, mas eu ainda tenho que preparar mais. Então, eu sei que durante esse ano eu vou preparar mais. E aqui eu tenho o will. Quando que é o will? I will buy McDonald's today. Foi uma decisão que eu tive agora. Vou comprar McDonald's hoje. É um futuro que foi uma decisão que eu fiz agora, uma decisão não tão planejada, só uma ideia de futuro, não tão concreta. No geral, é assim que eu uso. E aí, se você quer ver maiores diferenças desses tempos verbais ou uso desses, então assiste desde a primeira aula do Bootcamp, que a gente tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e aí a gente tem aqui aula... Não, pera, nem lembro 100%. Eu tenho que rever aqui quais são essas aulas. Vamos ver rapidinho comigo? Então, bora lá. A aula 1 foi mais para vocês entenderem como funciona o processo de estudar o inglês. Tá bem legal. Assistam, recomendo. Na aula 2, a gente viu o verbo to be, exatamente. Simple present na afirmativa na aula 3. Isso, e aula 4 a gente completou negativas e questions. Na aula 5, a gente já foi dica de como praticar com IA. Na aula 6, a gente viu o passado do verbo to be, que foi muito legal. Então a gente viu como utilizar exemplos presente versus passado. E aqui a gente viu o passado simples no dia 7. Dia 8 e dia 9, que eu preparei agorinha para vocês, a gente falou sobre futuro com going to e futuro com will. E tudo se resume nesse quadrinho aqui, basicamente, tá? Então querem tirar um print? Pera aí. Aí, podem tirar o print. Salva isso aí. Ei, tirou o print de eu fazendo careta, cara? Não, volta aí e tira eu sorrindo pelo menos. E é basicamente isso, ok? Ó, gostou desse quadro? Gostou desse conteúdo? Pô, ajuda nós aí. Ajuda nós, irmão. Mas falando sério, se inscreve no canal se você tá gostando até agora, compartilha com alguém que precisa desse conteúdo e deixa o seu like. Se você tiver algum comentário, por favor, comenta aí, que eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Eu tô tentando responder enquanto o canal é pequeno, a gente tenta responder todas as pessoas que mandam mensagem. Então eu tô respondendo todo mundo e é muito bom ver vocês aqui, ok? E, basicamente, eu gostaria de destacar essa frase, ó. English is not chaos. Então, galera, inglês não é caos, é sistema, a gente tá vendo isso. Entende o sistema e pratica. Entende o sistema e pratica. Olha só, eu criei aqui umas leves frases para vocês manter em mente essas frases que vão ajudar vocês a melhorar ainda mais o estudo de vocês. Então, ó, você não precisa estudar tudo. Você viu que eu já fiz uma separação do que você tem que estudar e do que você não precisa estudar? Então, você vê que isso aqui é o básico. Se você está no zero de inglês, concentra nisso, faz tudo o que eu falei, que você vai começar a construir frases.
O que são isso? Tempos básicos. Você vai ter clareza de quando esses tempos são utilizados, não velocidade de utilizar eles. Ah, eu preciso falar que nem eu vi um vídeo no YouTube, que aí no Instagram, que aí os professores estão falando que não se fala what's your name, fala what your name, what your name. Tá, beleza. Aí você fica bitolado achando que você tem que falar com velocidade, aprender rápido isso aqui. Além de aprender rápido, falar com velocidade, what your name, what your name. E não é assim. Se você aprender os tempos básicos, ok? Aprender com calma, aprender com clareza, entender o que você tem que você está fazendo, praticar com tranquilidade e não ficar querendo construir 1 milhão de frases complexas como se você falasse o idioma nativo. Não. Constrói frases simples. Eu vou ao mercado, eu sou professor, eu gosto de futebol, eu assisto TV de noite, eu assisti o jogo ontem, eu vou à praia no próximo ano, eu acho que eu vou visitar minha família na semana que vem. Tá vendo? Frases simples. Começa a pensar em frases simples com os exemplos que eu trouxe e você vai aprendendo. E aí você pode criar simples checklists. Por exemplo, para você saber se você está falando bem no nível básico, isso aqui são 4 perguntinhas que você pode se perguntar. Então já consigo falar de mim, consigo falar quem eu sou, de onde eu sou, onde eu estou agora, como eu estou me sentindo, qual a minha profissão. Consigo? Beleza, então eu vou pro próximo. Aí vai presente simples. Consigo falar de rotina? Se alguém me perguntar sobre os dias da semana, eu consigo falar o que que eu faço na segunda, o que que eu faço na terça, quais são meus planos de final de semana? Consigo? Então, perfeito, estou conseguindo. E se eu consigo falar, aí eu posso ir para o próximo. Consigo falar sobre o ontem? Se alguém me perguntar o que que eu fiz ontem, eu sei descrever? Aí você começa a pensar, eu fiz isso, eu sei esse verbo? Não, então deixa eu pesquisar o verbo, por exemplo, malhar, que é o workout. Ah, beleza, agora eu vou colocar esse verbo para eu gravar ele. Vai estudando ali, ok? Que isso vai te ajudar. E aí você conseguiu, deu check, vamos para o próximo. Consigo falar de amanhã? Pô, isso é uma pergunta que eu posso me fazer, eu consigo. Eu consigo entender bem o que está acontecendo? Como é que eu vou falar sobre o amanhã, sobre meus planos? Estou conseguindo? Então dou um check e aí sim pulo para o nível A2, vou me aprofundar um pouco mais em conteúdos de nível básico do inglês para começar a construir mais frases. Como é que você pratica sozinho? E aqui já é o último ponto, se preparem aí, beber uma aguinha antes. Mas aqui tá, ó. Olha que prompt simples. I'm learning English. I'm a beginner. Help me practice past, present and future with simple sentences. Por que é legal simple sentence? Porque ele não te cria frases muito malucas. Depois que o chat começa a te ajudar, o chat Gemini, qualquer um, ele começa a te ajudar, você faz esse sisteminha aqui. Lê o que ele digitou, tente responder as perguntas que geralmente quando você joga esse prompt aqui, ele te faz perguntas para você responder e ele fala para você depois enviar para ele corrigir. E depois que você respondeu, tenta responder em voz alta. Fala assim, chat, eu vou responder as perguntas que você me respondeu. Eu vou ler a pergunta e depois eu vou ler a resposta. Me ajude a corrigir. Aí você vai lendo e vê se o chat identificou. Ok? Se ele não identificou na hora que você leu, é porque sua pronúncia ainda não está muito boa. E aí você vai treinando e ajustando. Como que eu treino pronúncia? Escutando e tentando repetir. Se tiver alguma dúvida, pede para o chat te falar com fonema, te ajudar a falar aquela frase com fonemas brasileiros. E ele vai escrever a palavra, como por exemplo, house. Aqui, ó. House, que é casa. Ele vai escrever provavelmente assim, ó. House. Ok, house. Ou talvez use a bala house que a gente já está acostumado a ouvir, ok? Então ele vai te ajudar. Depois, como eu já falei, ele mesmo vai te ajudar a corrigir quando você pede. Então você está praticando. Olha que legal. Então isso aqui é muito legal, porque você não precisa se matar, não é algo complicado. Você aprende inglês de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, de uma maneira agradável, ok? Lembra que o inglês, que nem eu coloquei aqui na frase, ó. Aqui, ó. Inglês não é caos, inglês é sistema, é para você aprender com tranquilidade. E aí aqui, ó, é para você aprender com clareza, frases simples primeiro, os tempos básicos. Não precisa, eu vou aprender em 1 mês o inglês. Não, galera.
Eu demorei, ó, tô estudando inglês há 14 anos. Minha esposa demorou uns 10 anos para falar. Hoje o inglês dela é melhor que o meu, mas ela demorou uns 10 anos para começar a falar bem, se comunicar tranquilamente, porque ela aprendeu sozinha. Eu comecei a me comunicar já mais correto uns 6 anos porque eu fiz curso, né? Então me ajudou. Mas ainda assim, hoje o inglês dela é melhor que o meu, porque ela aprendeu de maneira mais natural, foi bem com calma, tranquilidade. Eu tenho alunos que conseguem aprender o que a gente demoraria 6 anos em 3 anos? Tem. Daqui a pouco eu vou postar no Instagram um vídeo de um aluno que eu entrevistei, que foi exatamente isso. Ele terminou o quarto ano de curso e era como se ele estivesse terminando 6 anos pelo resultado que ele tirou na provinha de nivelamento que a gente tem na escola. Só que foi natural para ele usou o tempo que ele tinha livre, ele aprendeu. Mas eu também tenho alunos que foram no nível normal, estudaram 4 anos e estão no nível de 4 anos, porque a pessoa só estudava 2 horas por dia, entenderam? Então tudo varia de pessoa para pessoa, porém o mais importante é falar é entender com clareza para você conseguir falar. E quando você está aprendendo, você falar check, 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 check. Consigo fazer tudo isso. Então bora para o próximo. Quanto tempo eu demoro para falar sobre tudo isso? Aqui eu expliquei a base dos conteúdos em 2 semanas. Então, em 2 semanas você teve a base dos conteúdos. E aí, como que você vai realmente aprender? Aí varia um pouquinho. Então, pode ser que você consiga dedicar 5 horas por semana, então você vai praticar 1 hora por dia, por assim dizer. Então, você vai estar lendo frases, repetindo frases. Aí, seu inglês deslancha muito mais rápido. Em 5 horas por semana, em um mês 20, 4 meses 80 horas, em 5 meses você detona, por assim dizer, uma prática suficiente para você alcançar o nível A1. Em um ano, você já completa zero nível básico. Em 2 anos, você já é nível intermediário, por assim dizer. Vai variar de você. Se você estava esperando que eu fosse falar algo diferente, um resultado melhor, eu não estou aqui para mentir para vocês, eu estou aqui para falar com sinceridade o resultado baseado nos 8 anos de experiência dando aula, 14 anos estudando inglês. Então não tem para onde a gente fugir. Tem pessoas que vão ter habilidades, e esse meu aluno, por exemplo, que eu falei que em 4 anos é como se ele tivesse estudado 6 anos, com 1 ano ele já falava 100% inglês em sala de aula, falava sobre isso tudo isso aqui em 1 ano, sem problemas nenhum, ele se comunicava, não tinha dúvidas. Então varia de pessoa para pessoa, ok? Então espero que tenham gostado, vejo vocês. Essa aula aqui, demorou um pouco mais do que eu esperava, eu gosto de falar, hein? Mas espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na última semana de aulas. Bye bye, see you guys!